começar o nosso evento. É com muito prazer e alegria que a Editares anuncia o lançamento da obra Convivialidade Sadia, reflexões conscienciológicas sobre a harmonia nas relações interpessoais, dos autores Everaldo Bergonzini e Lilian Zolet. O conteúdo deste livro está voltado a todas as consciências interessadas em melhorar a qualidade do convívio intra- e extrafísico e catalisar a própria evolução, a partir da aplicação dos princípios da ciência Conscienciologia. De acordo com os autores, a convivialidade sadia é ferramenta ímpar para a evolução consciencial, pois é a partir do contato, da intimidade, do afeto e do diálogo que se consegue libertar das algemas das interprisões grupocárnicas. A teática da convivialidade sadia exige exímio esforço de cada consciência. É um processo intraconsciencial de constante regulagem do ego, no processo de eliminação das exigências e caprichos pessoais. Tais fatores são os mata-burros da convivialidade pacífica e homeostática nas dimensões intra- e extrafísicas. Destacamos a frase enfática dos autores. Urge aos intermissivistas refletirem de modo racional sobre a qualidade do convívio pessoal com as demais consciências, colocando em prática o princípio proposto pela conscienciologia. Ninguém evolui sozinho. Para dar início à solenidade, convidamos os autores duplistas, Everaldo Bergonzini e Lilian Zolet. E apresentaremos a mini-biografia. As mini-biografias. Everaldo Bergonzini, natural de Curitiba, Paraná, é empresário, graduado em Engenharia Elétrica, Administração de Empresas e Psicologia. É pesquisador da Conscienciologia desde 1992 e docente desde 1995. Tenepsista há 21 anos. Atuou na condição de consciencioterapeuta de 2012 a 2014, voluntário da Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia, AIEC, epicom e verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Pesquisa cosmoeticologia e pensenologia há mais de 10 anos. Lilian Zolet nasceu na cidade de Guarapuava, Paraná. É acadêmica de medicina, graduada em psicologia e fisioterapia e especialista em terapia cognitivo-comportamental para crianças e família. É pesquisadora da Conscienciologia desde 1998 e docente desde 2001. Tenepsista há 19 anos. Voluntária da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, Evolução. Epicom e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia. É autora dos livros Parapsiquismo na Infância e Síndrome do Imperador. É coautora em outras
6 obras sobre a temática da conscienciologia, pesquisa para a percepciologia e pensenologia há mais de uma década. Vale destacar que Everaldo e Lilian ministram a dinâmica da ortopensenidade há 8 anos, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC. Para iniciarmos o talk show desta noite, convidamos a jornalista Denise Paro e o professor Hernani Brito. Olá, agora sim. Então, gente, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse talk show. É muita satisfação que eu medivo aqui ao lado do Hernani, esse talk show. Inicialmente, gostaria de parabenizar os autores pelo tema, um tema bastante útil nessa atual sociedade, onde nós vemos assim, traços de intolerância, de dificuldade de convivência em si, né? Então, gostaria de parabenizar pelo tema e pelo teor da obra. A gente percebe que é uma obra que tem um caráter enciclopédico, ela dialoga com vários temas, né? Eles fazem essa conexão da convivialidade com inúmeros temas. Então, isso nos leva à reflexão. Então, nesse sentido, eu dou os parabéns aí pela essa iniciativa do tema e pelo teor da obra. Boa noite a todos. Também gostaria de parabenizar nossos queridos amigos do Grupo Evolutivo Exemplarista, né? É um exemplo para todos nós, com quem eu tenho tido a grata satisfação de conviver, né? Principalmente nesses últimos anos aí mais proximamente. Posso dizer que eles são exemplaristas do que eles estão escrevendo, então estão prestando um grande benefício para todos nós. Eu falei para eles já várias vezes, esse tema talvez seja um dos temas mais críticos, prioritários para o nosso momento evolutivo aqui, como grupo, como esse projeto de proex grupal que nós estamos trabalhando juntos, né? E esse livro é uma grande contribuição para o sucesso da nossa proex, né? Todos nós devemos ser muito gratos a esses dois aí por esse trabalho. Então, meus parabéns para vocês e vamos lá, então, beleza, quero passar. Então, para iniciar a nossa conversa, aquela pergunta clássica, né? Todo autor tem aquela questão, né? O que escrever? Então, o posicionamento do autor, do autorando, já é um disso que a obra vai para frente, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de procurar um tema, né? O que eu posso escrever? E como que surgiu esse tema, né? Vocês estão fazendo uma obra em dupla, isso também é bem interessante. Foi um que teve a ideia, foi o outro que teve a ideia, e um abraçou a ideia do outro. Como é que foi esse processo para iniciar? Pessoal, boa noite, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e o privilégio de estar contando com vocês com a apresentação dessa obra, né? Até hoje de manhã, durante o ciclo mental somático, eu comentei, né? Muitas vezes não é a gente que acha o tema que nos acha, tá? Então a gente acabamos sendo direcionado para o tema de uma forma às vezes não tão lógica, só ponto de vista de perceber antecipadamente, né? E em 2006 foi 2006, né? 2006 teve um evento que foi um encontro, foi uma jornada de conviviologia, e foi o primeiro evento assim que a gente atuou conjuntamente, sob o ponto de vista de uma atividade maior que a gente atuou conjuntamente, né? Nós somos coordenadores desse evento. E aí, na época, a gente não estudava o tema, né? E o tema mexeu com a gente, foi um tema assim, foi um evento importante, teve alguns desdobramentos, até depois o Colégio Invisível, com biologia. Tá? E depois, aí de 2006 até
2014, a gente trabalhou uma série de questões, a gente se voltou muito para o processo da conscienciometria, tá? Tanto eu quanto a Lília, na condição de conscienciômetra, nós ajudamos muito lá no processo da Consus, voluntariamos na estruturação de vários cursos lá, atuamos durante um bom período. Depois eu fui para a consciencioterapia, um período de formação, tá? E o objetivo, acho que dessa etapa, né, tanto para mim quanto para a Lília, foi o processo da intraconsciencialidade, antes de voltar mais para o processo da intraconsciencialidade. E o processo da reciclagem, né? E aí, depois, na sequência, em 2014, a gente queria escrever uma coisa conjunta, tá? Todos sabem, até brinco, né? A Lília é uma grande incentivadora da escrita, né? E é claro que em casa a pressão maior ainda, né? Mas é uma pressão cosmoética positiva, tá? E aí ela falou, não, o que nós vamos escrever, né? E a gente começou a pegar material e de repente a gente falou, por que a gente não escreve em dupla um livro sobre convívio, tá? Porque a nossa relação de convívio a gente considera como uma relação relativamente saudável, né? Positiva, a gente consegue, e nós convivemos bem entre nós e com a média das pessoas, né? Com as pessoas que nos cercam, né? Então foi a partir desse processo que a gente viu, olha, acho que a convivialidade seria um tema assim bem interessante, tá? Vou dividir aqui. Só pegar um pouquinho dos bastidores dessa contextualização, né? Em 2006, só para vocês terem uma ideia, a nossa filha, a Diana, tinha 6 anos, eu tinha 26 anos, estava em plena faculdade, é isso? E a gente está aqui em Foz do Iguaçu desde 2001. Então, esse evento que a gente coordenou mexeu assim, profundamente a nossa estrutura. Porque pensa, eu estava, gente com filha pequena, né, querendo ali, vendo, naquele congresso, vendo os palestrantes, né, falando de convívio e tudo mais, né. Só que eles também estavam falando de coisas intraconscienciais, que é inerente, né, ao convívio, que é o autoconvívio. E muitos dos temas mexeu profundamente, eu vou falar agora para mim, comigo, profundamente. Sabe aquele tapa na cara? Foi mais ou menos assim. E naquele momento eu achava que eu estava muito bem, eu falei assim, não estou bem. Né? Tipo, não é que não esteja bem. Faltava ainda muita coisa para eu, assim, para eu alcançar um nível que eu gostaria de convivência. Eu comecei a ver. A minha omissão deficitária estava no grau 9, numa escala de 10, né? Eu mensurando. E eu falei assim, agora como é que eu vou fazer, né? Tudo isso para estruturar. E vendo as pesquisas do Everaldo, e isso o Everaldo também, né? Você comentou que mexeu também em várias coisas, né? Estava trabalhando já e tal. E a gente estava na praia, num belo dia, na praia, né? Eu sempre no meu lazer, eu escrevo, gente, eu tenho um vício. Eu consegui ter esse vício. E aí eu falei assim, Everaldo, ele estava mexendo com as coisas dele, eu com as minhas, e a gente viu que convergia muita coisa. E um dos traços convergentes, que é um trafar, na verdade, né, era a questão da omissão deficitária. E aí a gente começou a ver, né, que dentro desse processo do convívio, o quanto que a gente, na época, né, isso eu estou falando lá na época, né, quanto que a gente tinha dificuldade de posicionar-se, né? Principalmente em termos de discordância, porque, gente, gostar é fácil, né? Falar aqui, né? Mas posicionar com pessoas que você tem afeto, eu vejo assim, muito mais fácil se discordar de uma pessoa que é mais distante do que uma pessoa muito próxima. Por N razões que a gente pode debater, discutir aqui, imaturidade, estou falando, né, na época abertamente, né, mas a gente viu que a gente tinha isso. Em compensação, até 2014, a gente desenvolveu técnicas, a gente correu atrás, a gente não ficou parado, isso foi um ponto muito positivo. Então, ao mesmo tempo que a gente viu o alarme, a gente se movimentou, cada um no seu ritmo, do seu jeito, com as suas técnicas, e chegou um momento de ápice, digamos assim, de autopesquisa, que em 2014 a gente olhou e falou, a gente pode fazer algo com isso, né? É óbvio que, em termos de convivialidade, a gente tem muito ainda que aprender, né? Porque é uma arte, é um malabarismo, isso mexe muito com a gente, né? Mas assim, a gente falou assim, essas técnicas que estão dando certo,
vamos passar, vamos compartilhar, vamos ver o que vai dar, não vamos mais ser omisso necessariamente, né? Isso não, né? E aí a gente tem um acordo assim entre nós, né? Errar, ok, vamos errar, mas não vamos errar o mesmo erro. Eu acho que isso a gente funciona bem nesse sentido, né? E até em termos de dupla, depois vocês vão perguntando e vão vendo, né? Que o quanto que a gente foi assim desenvolvendo, né? Porque o convívio, eu acho assim, que nem assim, eu vou entrar, que nem na escrita, né? Por mais que você ame a pessoa, as pessoas têm ritmos diferentes. E isso é inevitável. E geralmente a gente quer que a pessoa fique igual a gente, no mesmo ritmo, que pense igual, para fluir melhor. Isso é um mito, né? Não existe isso. Então, e trabalhar a escrita e respeitando os ritmos, então tudo isso foi um aprendizado, um fortalecimento, né? E que eu acho que isso, eu acho que a gente, o convívio está mais de 50%, assim, né? Eu acho que a gente, né, teve uma boa, a gente se complementa muito, todos os nossos temperamentos. Era justamente sobre isso que eu queria perguntar para vocês, um pouco sobre esse processo de escrever a dois, né? Que eu me lembro, acho que é o segundo livro assim, de duplista, né? Que tem o Dom Moacir com a Rose. Tem a Daiane e João Paulo, o terceiro. Então, não tem, o João e a Cátia, na Massa uma Aposta. César Machado. Então, quer dizer, já existe um gênero que é o chamado díptico, né? É o livro da dupla evolutiva. Eu acho que seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre isso, né? Desse processo da escrita a dois, né? Que tem um série de desafios. E tem uma técnica também que eu observei que vocês usaram, que eu acho que pode ajudar muito quem está escrevendo, que é você pegar um verbete e expandir e transformar num livro, né? Vocês usaram certinho a técnica nesse caso aqui do livro de vocês, né? Olhando o livro dá para ver que é um verbete expandido, né? E é isso aí, se vocês puderem falar um pouquinho seria legal. O livro, então, é essa estrutura de verbete, né? Só que é interessante, o verbete saiu depois, sabe? Por incrível que pareça, se vocês forem ver o ano, a taxologia da convivialidade sadia saiu depois. Mas enfim, o livro, a gente, na verdade, a primeira modelo do nosso livro não era nessa estrutura, tá? Só que a gente não conseguiu criar um ritmo juntos numa escrita de um livro, assim, com os capítulos, né? Não dava. Eu falo muito assim, vendaval de ideias, e o Everaldo, ideias precisas, né? E eu falei, e agora? Como é que a gente vai juntar isso, né? Numa harmonia, né? Mas a gente viu que seguindo o estilo de uma chapa, uma estrutura, além de a gente aprofundar mais aqueles tópicos, isso nos ajudou a ter um sinergismo de estilo naquela escrita. Para nós funcionou. Então agregou muito, né? E outra coisa, a gente não dividiu as estruturas. A gente escreveu tudo junto, que eu acho bem difícil até um certo ponto. Eu já escrevi em grupo, né? E assim, geralmente a gente divide, né? Então nesse caso não. Mas é interessante que a gente foi espertinho, né? Porque a gente usou os nossos trafores, né? Então um começava para ligar o motor e acelerar, aí um passava para o outro, a bola quente, né? Aí o outro ia lá, complementava, passava de novo. Então a gente fez assim. E dentro desse ritmo, a gente viu assim, teve muitas discussões saudáveis, que eu acho que isso é um ponto super favorável da nossa escrita. Então, o Everaldo, ele tem um arcabouço intelectual assim, impressionante. Então eu fico assim, impressionada. Então ele tem bases de conhecimento e de várias áreas, né? Então isso ajuda muito. E ele questiona mesmo. Então ele é uma pessoa, né? Então isso a gente fazia grandes debates, né? E às vezes ficava madrugada, coisas assim, né? Só que depois eu acho engraçado, teve temas que falavam assim, não, principalmente afetividade, expressão de afeto, né? Que pega mais minha linha.
eram muitas discussões, debates, discordâncias dele. Falava, mas por que tem que expressar? E eu, não tem! Então, psicóloga, né? Meu pé, e trabalho com criança, então eu tenho isso mesmo, né? De olhar essa questão. Então, a gente foi construindo, chegamos num consenso, num acordo, porque não pode nem para um lado nem para o outro, né? E assim foi indo, né? Tem mais um... Eu acho que um ponto positivo que cada um tem um estilo e cada um tem um para fora. Então, a Lilian tem esse processo de ataque psíquico, ela é rápida, então ajuda na estruturação. E é uma característica minha, eu vou assim no processo mais de aprofundar na questão dos referenciais, de referência, de citação, de ver o encadeamento lógico, do seu ponto de vista aprofundar. Então acho que tudo isso acaba somando, né? E é claro que tem capítulos que às vezes ela tem uma especialidade maior de escrever, eu complementei e depois vice-versa, né? Então acho que a grande questão é juntar esses trafores, né? Agora tem umas coisas interessantes, eu gosto de bastidor, né? Que são as curiosidades, né? Então a gente estava com uma ligação, a nossa conexão, ficou mais, digamos assim, sempre foi assim positiva, intensa, mas que a escrita aqui dá um sinergismo de amparo, né? De função. Parece que os amparadores estavam ali também quebrando a cabeça conjuntamente, né? E eu me lembro de um fato de eu estar na clínica, eu estava atendendo e me veio ideia, do nada, eu estava atendendo a pessoa e me veio ideia, tal palavra tem que estar no livro. Aí eu falei, ok, e agora? Eu olhando para o paciente, né, né, ok, vamos lá, né, e tal, e registrando na mente para não perder, né, aquele. Aí assim que liberei, imediatamente eu mandei o WhatsApp, né, para o Everaldo, falei, tem que ter tal coisa dele, mas por quê? Eu assim, vai lá, vamos tentar ver qual é a situação. Então essa confiança também parapsíquica, de considerar do outro, de ver, de rever, e era uma situação que a gente teria que rever um argumento, né? Então, e veio assim, veio a luz, digamos assim, ali teve um parapsiquismo, mas também teve um fato que eu vivenciei na clínica e aquilo me trouxe, óbvio, né, essa informação que era necessária, que tinha tudo a ver com a temática, né? Então esse respeito, né? E o Everaldo a mesma coisa. Então passou muitas aventuras, porque ele também é síndico, gente. Quem não sabe do Everaldo, ele é assim, ele é muito discreto, né? Então, além das 1001 atividades dentro da CCCI, ele arranja um tempinho para ser síndico, né, ele faz loteamento, eu brinco com ele, né, aquele hotel, coisas assim, pequenas, né, umas coisas. E eu vejo, assim, muitas desses cenários de convívio, quem já foi síndico aqui, já deve ter gente, olha lá, né, sempre tem, né, vocês sabem, né. Então, trabalhar com essa gama, né, de temperamentos, de necessidades que cada um tem, né? E ele trabalhava com aquilo, assim, eu achei muito interessante. Tem as técnicas que ele trabalha. Eu falei assim, poxa, mas como é que você faz? Né? Então, tudo isso a gente trocava muitas ideias e a gente foi recheando com essa experiência. E dentro desse processo, então, é um livro, apesar dele... Todo livro tem autobiográfico, então ele traz conteúdo, tá? E na questão da hora que a gente optou por fazer esse formato de verbete, ele ajudou no seguinte sentido: o tema convivialidade ele é amplo, né? E a literatura que existe sobre eles, tanto em português é mínimo, né? Tem poucos livros, né? E mesmo em inglês, assim, é muito abstrato, é muito... É até interessante que é um tema tão importante, mas dentro da sociologia, da própria psicologia, tem muito pouco estudo, sabe, sobre esse processo. Tá? E a hora que você começa a pegar o modelo da enciclopédia, ele te direciona e permite você aprofundar com características que você não vê em outras obras. Por exemplo, na questão das personalidades, aí na masculinologia, na feminologia, tem um elenco aí que a gente escolheu, né? Tanto do seu ponto de vista do elenco patológico como sadio, de personalidades que contribuíram para o processo da convivialidade, né? Então, esse viés não tem dentro, pelo menos que a gente conhece, né, dentro da literatura. Eu acho que isso enriquece e dá uma perspectiva diferenciada que a gente aí, sim, a conscienciologia adentra assim, com mais profundidade. Aí uma ferramenta que a conscienciologia nos permite, né? E isso, acho que isso para qualquer tema, né? Então é uma dica para os neo-autores e quem estiver motivado, é mais trabalhoso,
né? Isso a gente sabe, é bem mais trabalhoso, porque você tem que seguir uma chapa, mas ao mesmo tempo ele te direciona. E a hora que ele te direciona, ele te abre um leque de perspectivas e de facetas que você pode explorar o tema e que enriquece. E aí dá substância, né? Então acho que isso é um aspecto que a enciclopédia, que esse modelo, ele é bem bacana. Eu vou perceber bem esses traços na obra de vocês, né? Essa visão panorâmica. E uma das correlações que vocês fazem é com o convívio com o amparador. Aí eu fiquei imaginando, né, uma pessoa, se ela tem dificuldade de conviver aqui no intrafísico com alguém, como que ficaria essa relação dela com o amparador? Compromete? Esse é um ponto que a gente vê que é essencial, né? Mas tudo a gente vê que o processo extra sempre começa com o intra, né? Então, esse viés a gente tem em comum, tá? A gente vê, tanto do ponto de vista dos temas que a gente estuda, o processo da intraconsciencialidade, que é a essência da conscienciologia, estuda a consciência. E a gente sempre fala nos cursos, né? O objeto mais importante de você estudar é você mesmo, né? Que é o processo da intraconsciencial. Então, dentro dessa questão, a gente vê que a falta dessa autoconvívio sadio, tá? Que aí todos nós temos as nossas patologias, nossos distúrbios, nossos pertúrbios, né? E isso muitas vezes acaba comprometendo a qualidade desse convívio externo, porque os ruídos internos, eles encobrem, ofuscam as inspirações dos amparadores, que são sutis. Então, esse ruído interno que a gente tenta reduzir, eliminar a partir do processo das energias, o processo da ortopensinidade, que é um outro ponto que a gente colocou aqui, transversal ao assunto, tá? Vocês vão ver, tem capítulos que falam sobre isso, né? Então a gente vê que o próprio processo da cosmoética também, que é um tema que a gente acaba estudando, ajudou nesse processo de qualificação pessoal e permitir redução desses conflitos e abrir o processo parapsíquico aí, que acho que é o grande diferencial desse convívio mais amplo, maior. Um exemplo disso que a gente pode dar, uma casuística então, eu também tive uma casuística. Eu vou falar de casuísticas pessoais, e aí você vai... num atendimento específico, tinha uma consciência falando, né, era uma questão de psicologia, né, da SOCI. E me chamou muita atenção que a pessoa, ao verbalizar as queixas, as demandas, necessidades, né, eu acabei visualizando um amparo ali, para aquela consciência. Só que ela não percebia em nenhum momento, e nem inspirações. Então, aquilo